Seja bem-vindo ao canal do Criadores de Imagem no YouTube. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você um cabelo muito maravilhoso, com bastante onda, volume. Todos nós temos uma certa dificuldade de trabalhar com volume, uma cultura herdada do tempo onde curvas e volume eram proibidas. Hoje a gente vai fazer exatamente o oposto, trabalhar numa abordagem muito pouco comum, uma base praticamente reta, trazendo volume para a parte de baixo, brincando com as formas expandidas. Eu tenho certeza que vai servir para você como inspiração, não só para esse look, mas também podendo ser usado para outras texturas. Esse corte que você viu como referência é um corte reto, então basicamente o princípio é pentear todos os fios para baixo e cortar. Porém, tem detalhes que fazem muita diferença, especialmente quando a gente trabalha com cabelos ondulados. Hoje a gente vai colocar o nosso foco na parte mais larga do pente. Dessa forma eu diminuo a tensão, eu evito de esticar esse fio na hora de cortar e vai me dar muito mais controle. Uma outra dica fundamental, não deixe o cabelo muito encharcado. Então, à medida que eu vou desenvolvendo o corte, ele vai secando, eu deixo e começo a perceber se essa forma está correta. Um último lembrete. A posição do seu quadril é fundamental, porque o argumento desse corte é simetria. Então, quanto menos você se move, mais facilidade você vai ter de controlar essa forma. Eu procuro manter o meu quadril e minha cabeça exatamente de frente para o meu trabalho. Você vai reparar também que eu procuro não me mover, porque isso vai me ajudar a ter muito mais controle pela forma. Esse é um cabelo reto, então vou trabalhar direto na pele. Estou usando a parte mais larga do pente, gerando a menor tensão possível. E a partir de agora, o meu pente é minha régua. Estou aqui travado no chão, sempre na mesma posição, e eu vou repetir esse procedimento até a região da coroa. Então, paciência, tranquilidade. Eu estou vendo a mecha guia com muita clareza, e vale lembrar que quanto menos a tesoura treme, mais qualidade de linhas você vai ter. Você vai reparar aqui que na região alta posterior, eu isolei as laterais que ficam sobre os ossos mastoide, essa elevação que a gente tem atrás da orelha. Porque toda essa parte aqui para mim é lateral, eu jamais vou pentear essa região para trás para cortar. O resto do trabalho continua sendo igual. Então, sempre com a parte larga do pente, com a menor tensão possível. E procurando manter a linha de corte bem constante. Então o trabalho é bastante objetivo, tem um ritmo comercialmente explorável e por mais que o conceito seja simples, esse é um corte de cabelo que deixa muitos profissionais, mesmo experientes, bastante desconfortáveis, tá? Então se o corte vai ser feito num dia em que a agenda está bem cheia, por conta do excesso de movimento lateral, tesoura que treme, segurando o cabelo com diferentes tensões, vai gerando dificuldades para o profissional e isso pode interferir negativamente no flow do trabalho. Então, quando você me vê fazendo assim, com esse rigor em relação à sequência e à postura, você percebe como é fácil criar uma base. E esse cabelo vai mudar muito, porque ele tinha camadas na parte de baixo e agora, ó, ele está em linha. A partir de agora, sim, eu vou fazer a primeira junção entre o painel posterior e a parte da frente. Para isso, agora eu vou fazer uma sequência total. Toda a parte externa eu vou fazer uma divisão do começo ao fim até o outro lado. E isso vai definir a minha linha de perímetro. A partir daí fica muito fácil, eu só preciso fazer a mesma abordagem que eu mostrei na parte de trás.
É simples o argumento, o jeito de pensar o corte, mas não é tão fácil para executar, especialmente se você ainda não tem o hábito de pensar no seu quadril durante o corte. Essa é uma coisa que faz muita diferença, que eu encorajo você a mergulhar. Costumo dizer que o quadril do cortador é a parte do corpo mais importante durante o corte. Então fazer essa associação, entender essa função, vai garantir para você muito conforto e cortes muito mais precisos. A partir de agora, ó, isso é guia, e eu só vou continuar até a parte da frente. Então muito simples e com os mesmos cuidados que você já me viu fazer. Sempre a parte larga do pente, baixa tensão. Lembrando que eu vou ter na fase seca, eu tenho a oportunidade de fazer refinamento. Então se alguma coisa eu não gostei, se eu acho que tem necessidade de mexer alguma coisa, eu ainda posso. Vou chamar atenção para um detalhe. O ombro, nessas situações, nesse tipo de comprimento, ele pode atrapalhar um pouco. Então eu vou abrir mais espaço aqui embaixo. Como? Vou pedir para a linha inclinar a cabeça um pouquinho. E olha só, como eu já tenho mais espaço para trabalhar e o cabelo bem próximo à pele. Então dessa forma eu consigo controlar essa linha. Repara a função do pente como régua. Tá vendo? O meu pente é minha referência. E uma vez que eu esteja satisfeito, eu já vou mergulhar do outro lado. Tão logo eu tenha essa linha de perímetro como referência, eu posso seguir até o topo. Muito fácil, muito simples. Como não é uma abordagem que a gente está muito acostumado, pode ser que você sinta alguma insegurança. Então, para isso a gente está aqui hoje, para discutir formas de você ampliar o seu repertório e trabalhar com muito mais segurança e com menos tempo. Esse é o nosso desafio. Antes de seguir para sessões altas, eu vou usar principalmente o meu tato para checar se o meu tato me diz que os lados estão simétricos. E eu dei muita sorte, logo de primeira, me parece super legal, então a gente vai direto ao ponto. A partir de agora, a gente tem uma condição muito fácil. Repara que estou sempre defendendo isso. Eu já tenho uma base, então tudo que eu vou fazer é copiar a parte de baixo. Na minha fase molhada eu trabalho muito rápido e quando a gente secar eu vou olhar com muita calma a linha de perímetro. A gente precisa de uma linha de perímetro bem limpa e esse é o tipo de coisa que faz diferença, que as pessoas te percebem como um cortador especial, então você trabalha de maneira segura. Eu conheço muitos profissionais que acabam perdendo muito tempo na parte úmida e aí eles ficam sem tempo de refinar o trabalho na fase seca. Não caia nesse erro. Você não precisa trabalhar com pressa, mas precisa trabalhar de maneira objetiva. A parte úmida precisa ser muito clara, muito objetiva. O que é legal disso é que seu cliente percebe que não tem improviso. Você está vendo e executando aquilo que precisa ser feito. Essa é uma fórmula muito segura de trabalhar. Eu estou vendo a minha linha de perímetro e você vai reparar que a minha tesoura não fica mordendo. Olha só, as linhas são construídas de maneira contínua. Eu sei que é uma abordagem muito menos normal, especialmente para cabelos ondulados, porque a gente vive um pouco dessa nódoa que ficou dizendo que volume é ruim, peso é ruim. E nesse caso aqui eu tenho as duas coisas, um cabelo bem pesado e um cabelo cujo volume vai estar concentrado na parte de baixo, que é uma característica dos cortes em linha. Então lembra, você pode ampliar o seu repertório. Tá? Mais do que aprender um corte de cabelo, eu quero que você pense em técnica, e isso é que vai libertar você de ser um cabeleireiro muito limitado, que faz sempre os mesmos cortes e que tem sempre as mesmas dúvidas. Então invista nisso, o entendimento da técnica é que vai libertar você para que você trabalhe de maneira rápida, simples, saudável e para que você tenha mais resultado. É disso que a gente está falando aqui. Então, tesouradas contínuas. De vez em quando, se eu tenho alguma dúvida, eu posso novamente correr os meus dedos e confiar no tato para perceber se há alguma diferença de comprimento. E tá aí o nosso corte, eu já estou na minha última sessão. Um detalhe especial para esse corte é que a gente também vai ter uma franja, então, nossa, a gente consegue direcionar muito mais esse cabelo para uma construção de moda. Então acho que vai ficar muito, muito legal esse look. Acho que você vai gostar. Então, guias muito claros, quadril que não se mexe e tesouradas contínuas. Esse é um tripé
que vale muito a pena perceber. Eu quero que você observe no seu trabalho, que você vai ver como isso é incomum. A gente vê a maior parte do tempo os cabeleireiros trabalhando com a tesoura muito móvel, abusando das texturas, mesmo quando não há necessidade. Então é isso que eu estou trazendo para você, né? O resgate da técnica clássica. Antes da gente fazer a franja, eu vou conferir mais uma vez esse cabelo com tato. Estou bem satisfeito e a gente vai mergulhar em uma franja. Uma pergunta muito frequente na plataforma e aqui no YouTube é que área eu posso colocar uma franja? Eu sou contra essa história que vem do ponto mais alto da cabeça em relação à sobrancelha. O mais legal é você ir construindo isso com cada cliente. Se é algo novo, você pode ir sempre de menos para mais. Dessa forma você vai correr muito menos risco e o cliente se sente respeitado, constrói junto contigo. Lembra, desde o início do corte a gente não molhou mais esse cabelo, ele veio do lavatório, foi pré-seco com a toalha e à medida que o trabalho foi acontecendo ele foi secando. Então eu me beneficio ao perceber a real forma desse cabelo. Essa é a diferença e um respeito muito essencial quando a gente trabalha com cabelos ondulados e crespos. Tá vendo? Eu tenho um dedo de profundidade. Eu de novo vou trabalhar com a parte larga do pente e repara que a gente tem uma memória do jeito que ele vinha sendo usado. Então essa é uma franja que tem de abrir para os lados, não tem problema nenhum e a gente sempre pode contar com isso, tá? Aqui você vai ver usar o pente como régua também, usando a parte larga do pente. Então, ó, vou elevar a minha primeira seção, esse é o meu perímetro, e agora sim vou firmar o dedo, estou usando uma ancoragem aqui na testa, dessa forma meu pente não treme, e eu estou usando o pente como régua, sem pressa. Ó, você pode deixar ela mais longa no primeiro momento, para a gente vendo qual é a necessidade de colocar mais franja ou maior comprimento nas próximas sessões. Mesma coisa, tá vendo? Ancorando aqui para a mão ficar muito firme e o mesmo cuidado do lado oposto. Então repara, nada de manobras complicadas com tesoura. Eu só estou procurando sempre manter a integridade da ideia. Esse é um cabelo em linha, um exercício muito valioso para qualquer profissional e eu espero que você goste. Vamos ver daqui a pouquinho com esse cabelo seco. Essa é a hora super importante da gente não se apaixonar pelo que a gente está vendo. Ao contrário, mover esse cabelo, colocar em outras direções para ter certeza que tem alguma coisa que não está legal. Uma outra coisa que eu vou pedir, Aline, vou pedir para você ficar aqui, ó, atrás, como se fosse eu. Tá? Nessa hora, vale olhar para cada detalhe. Como a gente está falando de perímetro, a parte mais especial desse corte, vê se tem algum fiozinho que ficou escondido ali na capa. Como, por exemplo, esse carinha aqui, ó. Então, são nesses detalhes que você pode fazer a diferença. O cliente se sente bem cuidado, percebe que você está comprometido com a melhor forma e o seu resultado agradece. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha com algum amigo ou alguma pessoa que possa curtir esse vídeo e a gente segue fazendo educação de qualidade sem custo aqui no YouTube. Até uma próxima!